Com que presente você agradaria um rei medieval? Ouro, joias, diamantes, espadas, talvez cavalos? Mas e um elefante? Pois foi esse o presente que o califa Harun al-Rashid deu ao imperador sacro romano-germânico Carlos Magno. Àquela altura, na Europa, no começo do século IX, pouca gente sabia da existência de elefantes. A cortesia do califa abássida se explica pela diplomacia. O califa abássida Harun al-Rashid, protagonista do livro Mil e Uma Noites, era o chefe do terceiro califado islâmico. Os abássidas derrubaram o califado omíada numa revolução em 750. E os abássidas foram terrivelmente cruéis com a dinastia dos omíadas e trataram de eliminar todos os pretendentes a califa. Àquela altura, o posto de chefe espiritual e militar de todo o mundo islâmico. Mas um deles sobreviveu. Numa jornada épica, incluindo uma fuga desesperada nadando pelo rio Eufrates, Abderramão fugiu pelo norte da África até chegar na Península Ibérica. E lá ele recebeu o apoio que precisava para unificar Al-Andalus sob o Emirado de Córdoba. A simples existência do Emirado Independente de Córdoba era uma provocação direta ao califado abássida. E mais ainda quando um príncipe omida era seu emir, seu líder. Quem observava com atenção a ascensão do Emirado de Córdoba eram os francos. Décadas antes, quando adentraram pela Península Ibérica, os omíadas tentaram algumas incursões no território na Gália dos francos. Quando foram derrotados pelo avô de Carlos Magno, Carlos Martel, na célebre Batalha de Tours. Nós já fizemos um vídeo aqui no canal sobre a ascensão dos francos depois da queda de Roma. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixe seu like e siga o nosso canal. Bom, mas para resumir, os francos dominavam boa parte da Europa Ocidental, com a dinastia dos Merovingios, mas no século VIII eles estavam muito enfraquecidos. Quem detinha o poder real no reino era o prefeito do palácio, uma espécie de primeiro-ministro, mas que passou a ser hereditário, de pai para filho. E eles ficariam conhecidos como a dinastia carolíngia. Os carolíngios, derrotando os mouros, como eram conhecidos os muçulmanos na Península Ibérica, assumiram o trono dos francos e expandiram seu poder pela Europa, até Carlos Magno ser coroado rei e depois imperador sacro romano-germânico pelo Papa. E durante o reinado de Carlos Magno, a fronteira entre Espanha e França atual ainda era um lugar muito disputado. E anos antes de ser coroado imperador, Carlos Magno foi convidado por governantes rebeldes muçulmanos para atuar contra o Emirado de Córdoba. Aceitando o convite, Carlos Magno empreendeu várias campanhas militares na Espanha, até conseguir formar sua marca hispânica, uma zona de segurança entre as fronteiras do Emirado de Córdoba e do Reino dos Francos. Nesse contexto, Barcelona passou a ser o principal condado da marca hispânica. Mas apesar dos esforços do grande rei da cristandade, os francos só conseguiram determinar uma fronteira. O Emirado se fortaleceu, exigindo uma resposta de carolíngios e abássidas. Contra os omíadas de Córdoba era necessária uma aliança. E o inimigo de meu inimigo é meu amigo. E assim os dois grandes líderes dos dois poderosos impérios, unidos por um ódio comum, trocaram gestos carinhosos. Da parte dos abássidas, um grande gesto. Ele se chamava Abu Abbas. Fez uma longa jornada pelo Mediterrâneo e por terra, até chegar na corte de Carlos Magno na Alemanha atual. O imperador adorou o presente e retribuiu com presentes mais usuais da época, como tecidos finos. E o nosso amigo Abu Abbas viveu até 810, quando morreu de pneumonia numa expedição militar. Se especula que ele fosse ser utilizado como um elefante de guerra nas campanhas da Saxônia de Carlos Magno. Al-Rashid morreu em 809, Carlos Magno 5 anos depois, em 814. Ambas as mortes catalisaram divisões que enfraqueceram seus impérios para sempre. Córdoba se consolidava, se tornava um grande centro da fé islâmica. Até o ano 1000, Córdoba era uma das maiores e mais ricas cidades da Europa. Um centro de comércio, arquitetura, artes e do conhecimento. Ao norte, os reinos cristãos se fortaleciam, ainda que de maneira tímida. No entanto, não seriam exércitos estrangeiros que derrubariam o califado de Córdoba, mas suas próprias divisões internas. O califado se transformou no reino das taifas, os pequenos reinos independentes, que acabaram sendo dominados pelos almorávidas, vindos da região do atual Marrocos, e que também não durariam muito tempo.
E após a queda de Córdoba no período das taifas, os reinos cristãos confinados ao norte aproveitaram a desintegração da autoridade central islâmica para empreender sua chamada Reconquista, ampliando territórios na Península Ibérica em nome da Igreja de Cristo, o que inclusive inspirou as cruzadas para a Terra Santa. A Reconquista cristã só seria finalizada no final do século XV, mas isso fica para outro vídeo. E a jornada de Abu Abbas chegava ao fim, mas sua história ficara para ajudar a desmistificar um pouco da Idade Média. Mais do que um objeto exótico ou uma arma de guerra, o presente simbolizava uma diplomacia entre povos cristãos e islâmicos. Esse episódio geralmente é esquecido, sendo Carlos Magno lembrado por derrotar inimigos da fé cristã. E esse papel foi ainda mais reforçado como propaganda para as cruzadas. Para saber mais, siga o Cronista da História.